Agora nós vamos falar de remédio. A importância do tratamento multidisciplinar. Agora vamos falar de remédio. Aí existem algumas dificuldades de espinéia, dificuldade de comunicação, dor, insônia. Tudo isso nós vamos tratar. A importância de tudo isso, lógico, a gente tem dificuldade, se a gente puder conseguir, e quem tem dificuldade hoje, o home care tem dificuldade de comunicação, é um ponto a gente conseguir isso, O home care, e a gente chegar a alcançar os 2 pontos básicos, home care e espiritualidade, É isso que a gente está treinando também, são 2 pontos básicos. E por falar em adaptação, os mestres da adaptação, existem algumas pessoas aí, quem não os viu, pode os ver. A Adriana estava referindo aqui para mim que o Steve Hawking tem, depois de tantos anos, só existe alguma coisa que ele não consegue explicar, As mulheres. Bom, os ratos, como eu falei para vocês, existem aqueles modelos que a gente conheceu, que é a CD1 e a H54R. Então, a maioria das drogas testadas é aquele rato que é a mutação mais comum da forma familiar, o SCD1. Esse H54R é um rato que tem evolução um pouco mais lenta da doença. A SCD1 é uma evolução da forma familiar que a gente já conhece, que é uma evolução rápida da forma familiar da doença. Aí as drogas. A gabapentina é um estudo duplo cego randomizado já terminado, utilizado uma dose alta por 9 meses, com redução da citotoxicidade. É um estudo que deu negativo. Não funcionou para a evolução da doença. A lamotrigina, que é uma droga 100 miligramas uma vez por dia, essas 2 drogas são anticonvulsivantes. Não funcionam. A gabapentina tem uma diferença. Ela parece ter benefícios numa forma chamada esclerose lateral primária. Uma base de estudo. Benefício sintomático. Não se provou ter benefício na evolução, na redução da mortalidade de uma forma global, mas ela tem evolução nos sintomas. O ceftriaxone é um antibiótico, é o Rocefin. Ele é um inibidor da transporte glial do glutamato. Ele diminui a concentração do glutamato na fenda, como o riluzol. É um estudo em fase 2, inefetivo. Ainda a gente tem um estudo andando em andamento, que está terminando uma fase 3, uso de 4 gramas por dia. Esse grupo era de 10 pacientes, hoje a gente tem um estudo em 60 pacientes, fase 3, eles utilizam catéter endovenoso, utilizando 4 gramas de injeção endovenosa por dia. O primeiro estudo foi inefetivo. Os resultados preliminares desse segundo estudo parecem ser inefetivos também. Não tem diferença na evolução. A minociclina, que é um anti-inflamatório, foi feito um estudo com 400 pacientes na Baylor College of Medicine, randomizado, duplo cego, placebo controlado, como deve ser feito. 13 meses de estudo, fase 3. Estava em andamento até agosto de 2007 e foi abandonado nessa fase por piora dos pacientes. E tinha um mecanismo protetor relacionado à micróglia, aquele sistema inflamatório do neurônio. A terapia gênica e as riboenzimas são os genes utilizados para a proteção do neurônio. Na verdade, são genes que a gente utiliza e infiltra nos neurônios, no citoplasma do neurônio motor, para mudar o mecanismo de desagregação ou de acúmulo de substâncias dentro do neurônio para matar. Eu vou deixar para o Dr. Miguel falar mais à frente. A gente coloquei aqui só para citar, mas o Dr. Miguel vai dar uma aula bem legal para a gente sobre isso. Ele vai mais à frente falar. Fatores neurotróficos são proteínas que ativam sistemas protetores dentro dos neurônios. Fazem crescer substâncias dentro dos neurônios e podem mudar a evolução dele. Por exemplo, esse VGF que estimula fatores de proteção, como é um gene SMN. Então, esse VGF, existem várias formas dele, o vascular, linfático, e entre outros. Ele pode atuar em receptores dentro do neurônio motor e pode estimular a criação, por exemplo, o SMN, que é um gene protetor, e diminuir a evolução
da esclerose lateral amiotrófica. Numa fase 1, ele provou-se ter um efeito neuroprotetor na evolução da esclerose lateral amiotrófica. Esse trial continuou sendo feito, ele foi colocado no cordão espinhal de ratos mutantes, né? Depois começou esse trial em humanos, ele acabou sendo utilizado em músculo para entrar no neurônio motor. Esse trial ainda passou na primeira fase para camundongos, depois começou esse trial em humanos e a gente ainda não tem esse resultado em humanos. Tá? Ele na verdade, é um trabalho caro e a gente está esperando esses resultados melhores. Né? E a gente sabe assim que pelo menos esses resultados preliminares mostram um crescimento importante do neurônio motor. Ele ganha um potente, ele estava morrendo e ele ganhou uma sobrevida maior na sobrevivência dele. Né? Então esses fatores neurotróficos podem ser uma resposta para o crescimento e para a sobrevida do neurônio motor. O BDNF é um outro fator neurotrófico recombinante. Houve um estudo na fase 2, 1.135 pacientes, randomizado, duplo cego, controlado. Na verdade, foi feito um estudo intratecal no líquor, né? E com outro via subcutânea. E aí, essa complementação em fase 2 passou para uma fase 3. Fase 2 é até 100 pacientes. Fase 3 seria até 1.000 pacientes. Na fase 2, parecia ter aumento da sobrevida e retardo da função pulmonar. Essa fase 3 não terminou até hoje. A gente não tem resposta depois desse BDNF. Eu acho que é um estudo caro e a gente precisa da resolução disso. Existem vetores virais, vírus, que transportam fatores de crescimento, como o IGF-1. Né? Então, esse IGF-1 é um outro fator de crescimento neuronal que eles utilizaram. Esse IGF, utilizaram um vírus e injetaram, né, esse vírus esse fator de crescimento do vírus e injetaram esse vírus em humanos, né, com fator de crescimento no músculo para chegar no neurônio motor. Eles utilizaram 330 pacientes, esse é um trabalho bem interessante feito na Mayo Clinic, duplo cego randomizado, e esse IGF-1 para ver o resultado desse trabalho. 17 centros de estudos americanos participaram, e na fase 3, pacientes com maiores que 18 anos, com um tempo menor que 2 anos de evolução. Ele tinha a função de bloquear a perda neuronal. O resultado do IGF-1 foi negativo. É um estudo bonito, com 330 pacientes, mas o resultado com o IGF-1 foi negativo. Existem trabalhos com outro fator, como o IGF, que é o Growth Hematologic Factor, também que veio negativo. E aí, a gente está esperando uns resultados melhores para esses fatores de crescimento neuronal, que não tem nada muito a evoluir ainda. Existem drogas que elas estão em andamento e parecem ter um futuro. Por exemplo, os inibidores proteicos. Existem algumas proteínas, como o neurônio motor, o Dr. Akari explicou, existe um metabolismo muito grande no neurônio motor. E existe o resultado desse metabolismo intenso, proteínas que têm que limpar o excesso do lixo proteico intracelular. Essas proteínas são chamadas chaperones ou head shock proteínas. E existem pessoas que têm uma deficiência dessas proteínas para limpar o lixo celular. Esse lixo celular acaba acumulando e matando o neurônio motor. Foi formulada uma droga e tem sido feito um teste com uma droga que limpa esse lixo celular e pode melhorar a evolução do neurônio motor. Essa droga, chamada arimoclomol, que eliminaria o estresse celular, foi feito um estudo com 84 pacientes na fase 2, duplo cego controlado, 10 centros, 12 meses, 3 vezes ao dia, 4 meses, e usando as escalas da esclerose lateral amiotrófica. Essa droga terminou a fase 3 agora, em 2011. É uma droga que na fase 2 se mostrou efetiva e segura, e a gente está esperando o resultado agora, para o começo de 2012. Eles no último Congresso Mundial, eles não levaram resultado nenhum. É uma droga que parece ter esperança, principalmente nas pessoas que têm uma doença de predomínio de segundo neurônio.
pela característica clínica do acometimento, das formas que tem essa fisiopatologia. A gente não tem resultado nenhum até agora. O arimoclomol. O término do estudo da fase 3, da primeiro braço da fase 3, foi em 2011. O segundo braço da fase 3 vai terminar em dezembro de 2012. Então, os resultados preliminares do arimoclomol vão sair provavelmente no começo desse ano. Aí é a aprovação do 300 miligramas ao dia, bem tolerado na fase 2. É uma droga que foi bem aprovada na fase 2. Essa publicação é da Muscle and Nerve, que é a revista, eu acho que a melhor revista de neuromuscular que existe no mundo. E é uma das esperanças que a gente tem. Como existem drogas que não funcionam. Por exemplo, a creatina é uma droga que não funciona. Que é um suplemento nutricional que eu vou passar mais para frente, que a gente sabe que não funciona muito bem. E a minociclina foi uma droga que foi abandonada. E o Celebra, que é o Retoxib, é uma droga que a gente sabe que não funciona. E aí o que eles fazem? Eles juntam tudo e acham que tem que funcionar. Esse trial foi feito em combinação de drogas, utilizaram uma fase 2, estão tentando fazer e ver se funciona, mas provavelmente não vai funcionar também. A creatina, como eu falei para vocês, foi utilizada em 5 gramas por dia, em 104 pacientes por 16 meses, numa fase 3. E utilizaram creatina para ver se funciona. O único resultado positivo que eles tiveram foi que aumenta a força muscular por algum período. Mas, assim, dá um resultado talvez positivo, momentâneo, num ganho de força muscular, mas às vezes com alguns efeitos colaterais do ponto de vista trato gastrointestinal, mas sobre mudança na sobrevida, na qualidade de vida, nas escalas funcionais, nenhum. Os aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, e L-treonina e piridoxina, todos em grupos de 30 pacientes, foi questionada até a melhora do desempenho de força muscular. Existem alguns trabalhos com aminoácidos até questionáveis sobre piora da sobrevida dos pacientes. Então, os aminoácidos é muito questionável. Tá? O uso de dieta hiperproteica. Dieta hiperproteica, esse é um trabalho muito interessante, que vai terminar em dezembro de 2012, que eles utilizaram pacientes que se propuseram a fazer uma gastrostomia precoce e utilizaram uma dieta com baixo teor de lipídios, com teor de lipídios normal e calórico normal, e com alto teor de lipídios, que é essa OZEPA. E estão controlando qual vai ser a evolução desses pacientes. Tudo baseado num trabalho do Neurology que provou que a dislipidemia, quer dizer, o alto índice de lipídios, é um fator protetor na esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe que o colesterol alto e o lipídio alto protege na doença. É bom ter o colesterol um pouquinho elevado. Tá? Se eu falar aqui que é para comer um leitãozinho pururuca, vocês vão adorar, né? Eu sei disso. Todo mundo quer. Feijoadinha, leitão pururuca, eu sei que vocês gostam. Mas, não estou mandando comer, que o nutricionista vai me matar. Mas, assim, a gente sabe, baseado nesse fator que a dislipidemia protege, eles estão fazendo um trabalho controlado aqui, usando uma dieta com alto teor de lípides. E uma dieta normal, com teor normal de carboidratos e lípides, e uma com baixo, e para ver qual que é a diferença. Em dezembro de 2012 a gente vai ter um resultado agora bem randomizado e bem concreto sobre qual é o resultado ideal. Tá? Mas tá, a gente vai comentar tudo no finalzinho. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Tá? E os imunomoduladores, continuando a terapia. Então, essa dieta a gente vai ter uma resposta futura. Tá bom? Sobre imunomodulação, existe o uso de imunomodulação? Existe alguma droga anti-inflamatória importante? Imunoglobulina, 3 vezes por dia, ciclosporina, ciclofosfamida? Existe, com relação à esclerose lateral amiotrófica pura, não. Não funciona. Mas existem algumas formas de doença que a gente pode utilizar. Nenhuma delas foi efetiva. O interferon
o interferon alfa, beta 1A e beta 1B, nenhuma delas tem um resultado positivo na esclerose lateral amiotrófica. O tamoxifeno é um estudo feito em 50 pacientes na Universidade de Wisconsin, né, duplo cego, placebo controlado, e parece que o uso de 20 miligramas dia mostrou uma redução da progressão da doença, principalmente em pacientes do sexo masculino, apesar de ser uma droga utilizada para câncer de mama. Né? Depois dessa fase 2, que mostrou ser segura, a continuidade dessa fase 3 no grupo maior de pacientes se perdeu. E a pessoa que controla esse trial ainda está tentando seguir com esse tratamento até hoje e a gente não tem um resultado muito efetivo do tamoxifeno. O Riluzol, você já conhece esse trabalho, é um trabalho antigo que a sobrevida aumenta de 2 a 3 meses, é um duplo cego randomizado. E é assim, o único que tem aprovação de FDA por estudos comprovados é o Riluzol ainda. Ele reduz a excitabilidade, a redução da progressão, em torno de 4 meses no trabalho da Cochrane, né, um outro trabalho, por bloqueio do canal do NMDA. Né? A única diferença, em 1996 ele foi aprovado aqui no Brasil, nesse estudo do Miller, e a complicação dele é o aumento das enzimas hepáticas e um pouco de fadiga. O Riluzol provoca um pouco de fadiga. Existe um anti-inflamatório chamado pioglitazone, que ele foi abandonado o estudo por um pouco de efeito colateral. Ele foi um estudo há um ano que teve um efeito colateral, foi feito um estudo na Alemanha e ele não é utilizado. Existe um outro estudo que é um antiglutamatérgico chamado Talanpanel. É um estudo que começou com fase 2, foi acompanhado por 2 anos e foi feita uma complementação de estudo um ano depois, fase 2, fase 3. Foi com insucesso. O Talanpanel também não é utilizado. Existe um estudo com uma droga chamada MC186, utilizando 60 miligramas por dia, em pacientes com uma evolução um pouco mais grave. Esse estudo foi feito no Japão. No Japão, a gente tem um número grande de pacientes que estão na síndrome de cativeiro, pacientes com uma evolução muito grande. E que eles têm um sistema de saúde muito já focalizado para cuidar do paciente até uma fase avançada. Uma sociedade bem desenvolvida e culturalmente desenvolvida para isso. E esse estudo, o outro nome dessa droga é uma droga que é utilizada até para coquetel do HIV, chamada Edavarone. Não mostrou diferença na evolução, e esse estudo precisa ter uma classificação melhor e esse acompanhamento. O acompanhamento foi por 24 meses, e depois de 24 meses, numa fase grave, fica difícil acompanhar esses pacientes, mas o estudo parece ter sido negativo com essa medicação.